primeiro lugar, obrigado, professor, e obrigado aí à NSP, né, por abrir a oportunidade para que a gente consiga mostrar o que a gente tem feito, né. Eu vou rapidamente apresentar um pouco mais a fundo o que é a Datacom, né, o que a gente tem feito ultimamente. Vou passar depois pela parte de produto. A parte de produto eu não vou entrar muito na parte técnica, porque a gente tem um standzinho ali, tem alguns datasheets ali, tem catálogo da linha, então a gente pode entrar no tecniquez e na parte de funcionalidade e escalabilidade das caixas depois. Tá? E por fim, daí sim, vem a questão do panorama de P&D, o que a gente tem feito, o que hoje é escopo, né, da nossa P&D, né, da nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento. A Datacom é uma indústria, né, ela foi fundada em 98, então nós estamos fazendo 14 anos agora em outubro. A sede está localizada em Porto Alegre, sendo que estamos de mudança de Porto Alegre, estamos saindo de uma área aí de aproximadamente 3.000 metros quadrados para uma área de em torno de 11.000 metros quadrados de área construída, para uma cidade ao lado de Porto Alegre, que se chama Eldorado do Sul, onde está a Dell, por exemplo. A Dell Brasil, quando veio, antes de vir para São Paulo, ela se posicionou lá, e até hoje tem lá call center, enfim. A ideia, né, é efetivamente partir para um conceito de campus, onde a gente vai concentrar toda a produção, que hoje não é só feita em Porto Alegre, mas é feita em alguns contract manufacturers, né, pessoal que monta placas, e a gente está em construção. A previsão é de mudar toda a operação da matriz para lá, né, para essa nova fábrica e edifício administrativo e P&D. Bom, além, né, da matriz que está indo para Eldorado, nós temos escritórios comerciais e centro de treinamento em São Paulo, Rio de Janeiro, em Brasília, por enquanto é escritório comercial, mas a evolução deve estar nos levando para termos centro de treinamento também em Brasília. Como P&D, né, como centros de pesquisa e desenvolvimento diretamente da Datacom, né, com colaboradores, CLT, nós temos Porto Alegre, matriz, temos uma sede no Tecnopuc, lá na PUC, né, também em Porto Alegre, um outro centro grande em Curitiba, que veio de uma decisão da Siemens aí de não fazer mais P&D no Brasil, e tinha uma equipe de engenharia grande que lidava com VoIP, com tecnologia IP em Curitiba, e esse pessoal ficou meio sem rumo quando a Siemens abandonou essa área, vendeu para a Genband, não... Então a gente conseguiu aproveitar e montamos um centro que hoje já tem mais de 100 pessoas em Curitiba. E Florianópolis e Santa Cruz, daí já é uma estratégia mais de diversificação, de pegar mais gente, porque estava efetivamente complicado de conseguir todos os recursos humanos que a gente precisa para tocar as coisas que a gente quer fazer somente em Porto Alegre e Curitiba. Além desses centros, a gente tem cooperação com várias universidades e institutos de pesquisa. Mais recentemente, a gente tem trabalhado com o César de Recife, com a Universidade Estadual do Ceará, com a FITEC em Minas Gerais e com URGS e PUC no Rio Grande do Sul. Né? Bom, a Datacom é uma empresa de em torno de 200 milhões de reais de faturamento anual. Tá? Em 2008 nós tivemos um ano excelente e veio a crise de 2009, nós tivemos um tombo também considerável e estamos nos recuperando aí. A ideia é que em 2012 a gente supere novamente os 200 milhões de faturamento. Tá?
Provavelmente muitos de vocês não nos conhecem, porque efetivamente a Datacom foi focada até então em operadoras, né? E os nossos principais clientes são Embratel, Telefônica, Oi, Telebrás. Mais recentemente eu vou falar um pouquinho, né, do case Telebrás, do case Plano Nacional de Banda Larga, CTBC, GVT, enfim, operadoras e grandes utilities, né? A Datacom hoje superou um pouquinho isso aí, não são mais 752, são quase 800 funcionários já. E a nível de P&D a gente já ultrapassou aqueles 374, já viraram 382 colaboradores agora no final de abril. Vejam que para uma empresa nacional mantermos 380 pessoas em desenvolvimento é bem difícil, bem desafiador e bem arriscado também, né? Além de, por ser uma indústria, né, nós temos hoje 4 linhas SMD, 2 em operação, as outras 2 foram adquiridas já para a fábrica nova, a gente está botando em operação, treinamento, pessoal aí, os técnicos estão aí botando o sistema para rodar. Não vou falar muito para a gente não... mas a gente tem capacidade aí de mais de 100 equipamentos mês com o nosso mix, inserção de 400 mil componentes hora. Uma outra coisa interessante é a questão da complexidade das placas, né? A gente monta placas com até 12 layers, com um fine pitch de produção, com componentes super densos, com BGAs de 1.348 pinos. Enfim, existe um índice que a indústria mesmo, a indústria de SMD, usa, até para poder especificar as máquinas e tal. E a gente vê que uma mainboard, por exemplo, é aquele azul meio clarinho ali, de PC. Um telefone celular é uma cor ali do lado do roxo, que eu não sei que cor é aquela. Mas logo após a gente vê as placas aí, que é a nossa MPU 512 do 4000, que é a nossa matriz de 512 GB, que hoje é a matriz sendo vendida com maior capacidade. Uma placa de 48 GB, que usa switch Broadcom de última geração e que cairia como uma luva para os projetos de OpenFlow que estão rodando por aí, né? Depois uma placa com Network Processor de SDH nova geração, tudo isso com um índice de montagem de dificuldade muito grande. Ou seja, para isso tudo a gente tem raio-x, a gente tem inspeção ótica, a gente tem inspeção da pasta de solda, é um processo fabril também, muito complicado e que a gente teve que evoluir também com o tempo, tá? Para garantir qualidade, para garantir um yield de produção bom, né? Obviamente não se pode botar no lixo uma placa com 6.000 componentes, com BGAs de 1.300 pinos da Broadcom, que custa algumas centenas de dólares, né? Então, tem que ter um yield de produção muito bom, senão o lucro vai pelo ralo, né? A linha de produtos, ela começou, né, com conversores, com modems, foi para multiplexadores PDH, foi para multiplexadores SDH. No SDH, a gente tem desde o STM1 até o STM64. E, mais recentemente, a linha de Meta Ethernet, da qual eu sou diretor de tecnologia. E que a Datacom já dominava, né, a questão do Ethernet, já dominava a questão do software embarcado. Mas efetivamente uma linha de switches Meta Ethernet ou Carrier Ethernet, né, nós começamos em 2004. Então essa é uma linha que está fazendo 8 anos, agora em outubro também, né. Essa linha ela é a única certificada de equipamentos MEF da América Latina, talvez até do Hemisfério Sul. É uma linha de Carrier Ethernet para operadoras, né? É uma linha que tem 8 slots, 4 slots e 1 slot, sendo que a placa de interface é a mesma para qualquer um desses equipamentos, e você pode reaproveitar uma placa de 1 slot no chassi. Então, quando essa placa de 1 slot está no chassi, ela detecta
que ela é uma slave de uma switch fabric maior e ela opera assim, mas quando ela não está no chassi, ela opera, é o mesmo firmware, é o mesmo código, é o mesmo tudo, não precisa trocar nada. A nível de inventário, a nível de estoque, você mantém uma placa só de interface, né? Como eu falei, a gente tem catálogos ali, tem bastante especificação dos equipamentos, então vamos acelerar um pouquinho aqui e deixar para as perguntas, né? Nós temos também uma linha agora mais Enterprise, é uma linha com 24 e 48 portas elétricas e óticas, switch standalone, pizza box, né? Com Power over Ethernet, com fonte redundante, com PoE+, enfim. Então, isso sim é um mercado novo, né? É um mercado que nós não atuávamos e que efetivamente agora começa a entrar no nosso target, né? Principalmente porque vocês vão ver mais à frente que nós temos muita gente fazendo software para a switch, muitas. Nós temos mais de 70 pessoas, mais de 80 pessoas, na verdade, fazendo software embarcado para a switch. E o nosso software, obviamente, ele já está numa maturidade para suportar a operação de grandes corporações, de grandes operadoras, né? Então, agora, efetivamente, é o momento de nós aproveitarmos toda essa bagagem e entrarmos com mais intensidade no mercado enterprise, no mercado corporativo, no mercado de governo, e essa linha 4100 é isso, tá? E teremos bastante novidade nessa linha aí nos próximos meses, tá? Tem a linha 3000, que foi o equipamento que nós começamos a fazer em 2004 e foi lançado em 2005, e que é a base de redes metro, conforme o Luiz Fernando Lopes falou, de vários provedores, o que suporta os DSLANs de vários provedores aí, esse carinha aqui, simplesinho aí, com porta giga e porta fast e fonte redundante. E nos mais diversos armários aí, a gente tem milhares desses caras na rua, tá? E daí finalizando com uma linha de produtos mais CPE, né? Um CPE que é um switch menor, mas não deixa de ser um switch gerenciável, é um switch que se você botar aquele Ethernet Demarcation Device na ponta de um outro equipamento nosso, de um 3000, de um 4100 ou de um 4000, você não precisa botar um IP nele, ele se elege, usa um IP 10 alguma coisa, e ele é gerenciado dando um telnet para o 3000 ou para o 4000, numa porta alta você cai nele. Então é só largar na rede, se tiver um datacom com ele ligado, ele vai ser gerenciado e você não precisa se preocupar com nada. Obviamente, você pode ir lá, mudar o range 10 se for o caso, enfim, mas isso é o que está efetivamente agradando bastante as operadoras, porque você simplesmente larga o equipamento e ele sai sendo gerenciado pela nossa plataforma de gerência sem fazer nada, tá? Bom, qual é a ideia, né? A ideia sempre foi, desde o início, oferecer uma solução de carrier Ethernet, ou seja, é o Ethernet que nobody beats against Ethernet, né? O Ethernet detonou com a ATM, detonou com o Fibre Channel, né? E o Ethernet é efetivamente a tecnologia com a escala que é praticamente imbatível, né? E eu fico muito contente de ouvir as inovações aí de OpenFlow em cima de uma plataforma Ethernet. Eu acho que realmente é um caminho correto de muito futuro e de muita inovação, né? Então, desde o início, nós pensamos em ter uma plataforma Ethernet que fosse similar a uma plataforma SDH, por exemplo, para a parte de transmissão, né? No qual nós tivéssemos circuitos virtuais, né? Um Ethernet Virtual Private Line, um Ethernet Private Line, um Ethernet LAN, um ETRI com OM, com HQoS e com o nosso sistema de gerência. Isso sempre foi a nossa visão, desde um switch de chassi até um switch menor. E daí a gente tem a linha 4000, a linha 4001, 4100, até o EDD. Desde 2006
2007 para 2008, a gente está trabalhando intensamente na parte de L3 MPLS, tá? Por uma demanda das operadoras, né, para nós termos mais escalabilidade, mais segurança em alguns aspectos do que uma rede puramente L2, né? Mas também nós temos uma rede L2 com praticamente todas as features aí de APS, Spanning Tree, tunelamento, kill-in-kill, e mais recentemente as features de Enterprise, né, um .1x, detectar telefone IP, botar numa voice VLAN, link aggregation. Link aggregation sempre foi, porque sempre foi usado pelas operadoras também. Stacking, enfim, tem uma série de features aí do mercado Enterprise, do mercado de Campus Network, que a gente mais recentemente tem colocado, né? Mais uma figurinha posicionando aí a escalabilidade, portas versus tamanho das caixas, mas no catálogo que a gente tem ali isso é bem claro, né? Hoje, eu vou esclarecer mais à frente, mas nós podemos funcionar como... A gente tem uma implementação L3 MPLS quase full. Por quê? Porque existem detalhes, partes de RFC que talvez nem a Cisco e a Juniper consigam atender por completo, né? Pega uma RFC 3507, por exemplo, que divulga label em cima de L3 VPN, passando por multisegment PW, e isso é um uso que a Telebrás quer fazer e a gente ainda não tem isso completo, apesar de nós termos L3 VPN e atendermos a maioria das operadoras com isso. Ou seja, nós temos hoje uma solução L3 MPLS muito rica em termos de funcionalidade, obviamente cada vez mais madura, com mais feature, com mais teste, com mais interoperabilidade, né? Com RSVPTE, com Fast Route abaixo de 50 milissegundos, toda a parte L3, e agora lançamos mês passado a primeira versão de produção com IPv6, tá? Com o SPF V3, com o RIP-NG, com Dual Stack IPv4 e IPv6. Multicast, extremamente importante aí para os IPTV e para a parte que as operadoras estão fazendo, e também para as redes, né, de vocês aí com vídeo e streaming e tudo que usa o multicast. Uma outra parte bem nova, né, e que daí, claro, é um mundo mais operadoras, digamos assim, que é emular TDM em cima do Ethernet, né, usar Sync Ethernet, usar 1588, que é o Precision Time Protocol, para que a gente, em cima de uma rede puramente Ethernet, a gente consiga atender os requisitos de qualidade de relógio de uma rede SDH, não só para trafegar o E1 de PABX, né, ou um N vezes 64 de um PPP de roteador, mas para carregar o N vezes 64 de backhaul celular, no qual tu tem que ter um alinhamento de time of day efetivamente muito restrito para que quando tu faça o handover você não perca a conexão. Não que hoje com as redes TDM atuais não perca a conexão, porque eu saio constantemente falando com o meu celular da Datacom, lá no Bluetooth do carro, e tem um local que eu passo que eu sempre perco a ligação. Então, eles vão dizer que é porque entrou o LTE, porque tem 1588, porque entrou a rede metro para transportar, mas não é. Isso já não funcionava antes, pelo menos lá naquele local. Mas efetivamente é para que a gente efetivamente use redes Ethernet, que tem uma escalabilidade muito maior do que as redes anteriores, para fazer o backhaul aí de LTE, que vai ser necessário para ter toda a banda aí que o pessoal está prometendo a nível do celular, né? Bom, são caixas que oferecem 512 mil MACs, 512 mil rotas IPv4, 256 mil rotas IPv6, 256 mil ACLs em hardware para os pesquisadores aí de OpenFlow e do pessoal que efetivamente vai usar vários fluxos, tudo isso em hardware, em TCAM, rápido, não passa por software. Claro que passa o setup disso ou não, mas depois que o negócio está programado é tudo em hardware, usando a última geração de Broadcom, tá? Então, num hardware que está sendo usado para aplicações L2 MPLS em outros lugares, ou seja, é um hardware estável,
Né? Enfim, OAM, né, que efetivamente é o que diferencia bastante o Ethernet normal do Carrier Ethernet, quando a gente tem efetivamente Ethernet Fault Management, Connectivity Fault Management 1731, ou seja, você a nível L2 conseguir monitorar o desempenho e a perda de pacotes e o jitter de um circuito de VLAN provisionado ponto a ponto. Não precisa fazer ping, não precisa fazer trace route, é L2, você monitora a VLAN ponto a ponto. Tá? A gente já tem hoje interoperabilidade comprovada e em funcionamento com vários equipamentos Cisco, Juniper, Alcatel, Extreme, Tricon, Huawei, Brocade talvez a gente tenha, mas eu não sei. Nós temos uma interface um framework de gerência de redes totalmente construído pela Datacom, que a nível de linhas de código já ultrapassou 3 milhões de linhas de código escritas pela Datacom, não considerando as bibliotecas aí. Ele está feito praticamente todo todo em Java, tanto Java Desktop quanto Java do J2EE, com banco Oracle. Nós temos, até está errado ali, nós temos em um cliente aí 101 mil circuitos cadastrados na gerência, mais de 100 operadores simultâneos. Nesse cliente, 18 mil elementos sendo gerenciados. O DMView, ele é uma plataforma única para gerenciar desde os modems até o maior chassi metro que nós temos. Tá? Bom, estou passando meio rápido aqui, é só para dar um overview, né, do que a gente tem. Tipicamente, nós começamos com estruturas L2, né, para fazer transporte Meta Ethernet em cima de VLAN, com protocolos do tipo EAPS ou Spanning Tree, mais recentemente o RPR, com convergência rápida, oferecendo links de anéis de 1 GB ou N vezes 1 GB, anéis de 10 GB ou N vezes 10 GB. Né? Evoluímos para redes híbridas, onde você tem um acesso L2 e um core L3 MPLS. Isso por quê? Porque para atingirmos os 18 mil circuitos que a gente tem na rede metro de um grande provedor, obviamente a limitação de VLANs aí em 4.094 VLANs não ia chegar a esses 28 mil circuitos. Então, cada domain L2 tem suas 1.000 e poucas VLANs, e a gente vai para um backbone L3 MPLS, onde efetivamente daí a gente tem milhões de conexões aí em cima de L3 MPLS. Né? Mais topologias. A questão do PNBL, né? Isso aqui eu posso falar com um pouquinho mais de liberdade, porque foi um leilão público, né? Uma carta convite, na qual a Padtech ganhou a parte ótica, DWDM, na qual a Datacom ganhou toda a parte de acesso à Ethernet e de agregação IP MPLS, brigando até o fim lá com a Huawei, tá? E conseguimos igualar o preço da Huawei com equipamentos de qualidade. Então, estamos a nível também de preço conseguindo ser competitivos, né? E o backbone, ele era Cisco porque efetivamente a Telebrás precisava de Tera Routers, precisava de IPv6 já naquela época, e realmente ali nós não tínhamos ainda caixas para conseguir competir. Né? Mais recentemente, né, com a disponibilização aí da linha 4100, a gente começa a ser bem competitivo em redes enterprise. Obviamente, nós não somos competitivos com Netgear, com D-Link, mas nós somos competitivos com Brocade, com Interasis, com Extreme, com Cisco, né? Então, onde a gente efetivamente tem um valor agregado, onde tem software, onde tem funcionalidade, né? A questão aí do backhaul de celular, né, com essa questão de transportar os E1s em cima de uma rede puramente metro, com 1588 e com Sync Ethernet.
Mas, enfim, isso aqui era para dar um panorama, né? Eu imagino que algumas pessoas aqui não conheciam, né, a Datacom. A nível de tecnologia, tá, gente? O que essas 380 pessoas, né, fazem internamente, tá? Basicamente, acho que nós somos o maior departamento de P&D aí nessas empresas do setor, apesar de existirem outros grandes, né, mas em termos de número, a Datacom cresceu demais. Ethernet, IP, MPLS, protocolos, enfim, pela quantidade de equipamentos e pela linha que nós temos, vocês podem ver que, obviamente, a gente domina bastante coisa. E a gente faz tudo em casa. A única coisa que não é da Datacom, que não é feito pela Datacom, é o stack L3 MPLS. Esse não é. Existem 3 fornecedores no mundo. Nós testamos um. Não foi viável. E nós escolhemos o fabricante, pagamos caro por isso, mas escolhemos o fabricante que tem o maior market share do mundo, que é o mesmo da Brocade, é o mesmo da Intersys, é o mesmo da Intersys não, da Extreme, é o mesmo de algumas partes de código da Juniper e da Alcatel. Tá? É um fornecedor europeu e tem o maior market share. Então, quando vocês estiverem usando o nosso SPF, o nosso BGP, o nosso ISIS, estarão usando um protocolo de padrão mundial em cima de um hardware feito por brasileiros e de uma interface de CLI, uma interface de gerência, uma interface de modularização das coisas feito por engenheiros brasileiros. Mas a parte de protocolos se mostrou inviável mantermos uma equipe de desenvolvimento quando seria, obviamente, muito mais economicamente viável pegar de fora, até porque, quando nos deparamos com problemas de interoperabilidade, basta levantar o flag de suporte lá e o pessoal sabe do que se trata, porque já enfrentou isso em outros casos. Tá? Essa é a única parte que não é feito pela Datacom. Tá? Todo o resto do software embarcado, toda a parte L2, toda a parte de gerência, toda a parte espero do OpenFlow será feita por nós. Tá? Opa, acho que apertei o botão errado. Bom, hoje, só falando um pouquinho a mais em termos de tecnologia, todo software embarcado ele é escrito em C e C++, com metodologia ágil, usando Scrum. Todo dia, como vocês vão ver logo em seguida, eu tenho mais de 80 pessoas trabalhando em cima da mesma base de código. Nós começamos em 2004 com 8 pessoas fazendo o primeiro switch. Eram 2 engenheiros de hardware, 4, 5 engenheiros de software, um cara de teste e mais um técnico lá para arrumar as placas e fazer a coisa funcionar. De 5 para mais de 80 pessoas mexendo no mesmo código, a gente teve que aprender um monte de coisa. A primeira delas não dá para desenvolver, achar que está tudo legal, começar a testar para liberar uma versão de produção e achar que você vai terminar de testar e arrumar e tal em menos de alguns meses e algumas horas de teste. Então, hoje, a gente tem uma infra de teste que todo dia pega o commit de código dessas 80 pessoas, faz um merge. Às vezes não pode ser só um merge, tem que ser 3 ou 4 versões candidatas. Isso vai para um setup de teste automático. E eu tenho 8 pessoas só fazendo o teste automático, para ter certeza que um commit de código, que o cara mudou o socket que comunica a BPDU entre o processador e o negócio por uma questão de multicast, não ferrou os meus 50 milissegundos do EAPS. Então, todo dia eu tenho 6 setups de teste automático que rodam todo o código e todo o teste dessas versões candidatas, para então essas release candidates serem elegíveis a virarem uma versão de produção. Então, a nível de evolução, a nível de saber fazer P&D, foi um aprendizado muito grande. E é por isso que
efetivamente, hoje a gente fala com muito mais tranquilidade de código, de feature, porque a menos que você tenha efetivamente 70, 80 ou mais engenheiros e aprenda tudo aquilo que a gente já aprendeu no passado, é impossível fazer um equipamento como esse. Entendeu? Então, obviamente, quem tem seus 500 engenheiros conhece um pouquinho mais dessa escalabilidade que eu estou falando, mas assim, foi muito aprendizado de lá até aqui e, obviamente, investindo bastante. Obviamente, a nossa maturidade cresceu muito, né? Além disso, o DMView, ele também tem toda uma questão de qualidade. A gente já sabe como fazer um software que suporta 100 conexões simultâneas, que gerencia 18 mil equipamentos ao mesmo tempo, que faz pooling desses 18 mil equipamentos ao mesmo tempo quando ele boota, para não derrubar a rede, para não derrubar o banco. Enfim, tem uma série de questões aí que ao longo de todo esse tempo a gente já aprendeu, né? Enfim, só aqui alguns snapshots aí de projeto mecânico, snapshots de simulação térmica. Cada vez mais os produtos são apertados, a gente precisa fazê-los com uma densidade enorme, não podemos ter problemas de superaquecimento em cima de um chip de 32 nanômetros, enfim. Simulação, caracterização de circuitos de alta velocidade. Hoje um backplane de 4000, a cada lane, a cada par de trilhas, a gente está trafegando 25 GB de velocidade. É muito. É muita velocidade, é muita reflexão. Haja pré-ênfase e amplificação aí para efetivamente a gente não ter erro e ser um airspeed sem erro no backplane, né? Integridade de sinal antes de fazer a PCI. Muito equipamento em teste. Nós temos em teste, no setup do Tecnopuc, que é onde está o pessoal de validação, depois que passa por esse setup de teste automático, que a gente chama de verificação, vai para um time que não faz software, que é um time que simula a validação dos clientes. Só lá nós temos mais de 20 equipamentos em chassi, em pizza box. Só em chassi nós temos 16. Ou seja, talvez seja maior do que pequenas operadoras que tem por aí, só para testar, né? Claro, eu já fui na Cisco, eu já vi o ambiente de teste da Cisco, eu sei o quão grande é. Mas, acreditem, a gente está, para manter um desenvolvimento desses, é necessário muito investimento contínuo. Nós fazíamos protótipos de placa no início com 10 placas. Hoje, um protótipo de placa, se eu não fizer 30 placas, não adianta nada, porque eu tenho que botar praticamente uma em cada dos meus 6 setups de teste. Eu tenho que botar, se é uma placa que tem que testar redundância, o cara que vai testar num chassi inteiro, eu tenho que botar 8 placas daquele negócio. Então, fazer 10 não dá nem para o início da minha prototipação de placas, né? Enfim, CE, FCC, ROS, Anatel, que é básico, né? Senão não vendo no Brasil. A certificação MEF. Falando um pouquinho mais do metro, né? Hoje a gente tem mais de 80 pessoas no software embarcado, são 17 engenheiros de hardware, mais de 10 pessoas específicas para metro na gerência de rede. A gerência de rede é maior que isso, tá? Testes automatizados eu tenho 8. Na parte de engenharia de aplicação eu tenho mais de 20 pessoas e essa é uma área que vai crescer muito. Por quê? Porque até então nós tínhamos 10, 20 clientes, porque a gente lidava com as operadoras, com as utilities. Agora, potencialmente, cada entidade aqui é um cliente que pode comprar e que vai demandar, e a gente ainda não tem a estrutura de reseller, certificação. Então, essa é uma coisa que vai ser construída, né, obviamente, para que a gente possa atender a essa demanda, já que a gente passa a ter produtos para atender a esse mercado, né? Bom, o que eu acho que é o mais relevante para esse público aqui, né, para o pessoal aí da rede acadêmica de São Paulo. A gente tem domínio total da tecnologia. O código, mesmo esse código que eu comprei o código fonte desse cara. Eu compilo, boto lá, eu modifico o que eu quiser modificar.
Se eu quiser botar o Secure Access, botar a interface OpenFlow, passar o meu código Linux para vocês modificarem, para vocês colocarem isso, eu tenho domínio total disso. Tá? E eu tenho um hardware que tem os 256 mil flows, que tem as 512 mil MACs, que tem os 512 mil rotas para nós fazermos essas modificações. Hoje, eu tenho uma demanda enorme de features ainda em roadmap, e muito provavelmente esse ano eu não vou conseguir tocar OpenFlow, a menos que eu conte com a ajuda de parceiros, de pesquisadores e até de financiamento para isso. Tá? Então, a outra coisa, é um hardware de última geração. Tá? Vou contar uma história. Nós estamos usando o chip que a gente ganhou na Telebrás, que é a última geração de chips da Broadcom. Não é a última, porque a última está saindo agora em sample, mas é a penúltima. Existiam 10 designs no mundo desse chip, falado pelo fabricante. Nós ganhamos Telebrás, e nós tínhamos um certo planejamento de compra, e o lead time de um chip como esses é algo em torno de 18 semanas. Mais de 4 meses. Nós botamos o pedido e pedimos para acelerar, e a Broadcom conseguiu acelerar. O que me leva a crer que não tem muita gente usando esse chip ainda. Tá? Nós éramos um dos 10 designs. Pelo nível de perguntas, pelos problemas que ainda existiam na API da Broadcom, eu acho que nós com certeza estamos na vanguarda em termos de um hardware de última geração. Tá? Tirando a Cisco, a Juniper e a Alcatel, que tem os seus ASICs, os outros fabricantes usam um mix de Broadcom, Marvell, EasyChip, Accelerated. Então, nós estamos falando basicamente de um hardware que está se tornando cada vez mais commodity, que é o caminho de um OpenFlow da vida. Tá? Bom, quais foram as nossas atividades recentes aí? A gente focou muito nesse lançamento dos novos hardwares, da PW3, do 4100, das novas placas e matrizes da linha 4000, a consolidação aí do nosso transporte L3 MPLS. O que é essa consolidação? Poxa, ganhamos o PNBL, muito legal. Tivemos que ir testar a solução como um todo, com todos os protocolos, com todas as topologias, lá no Research Triangle Park, com a Cisco, lá nos Estados Unidos. Algumas coisas não funcionaram, tivemos que ir de novo com a Cisco lá para Israel, que é onde é o desenvolvimento do Carrier Service, não, CRS ou CSR, agora eu já me perdi, eu sempre me perco. Com o CRS ou CSR1 e 3. Então, tudo isso é consolidação, tem que fazer funcionar, tem que fazer interoperar, e obviamente não vai ser a Cisco que vai mudar o software dela, é a Datacom que vai mudar o software. Tá? O suporte às funcionalidades Enterprise, que é um outro mercado que a gente está se preparando para atacar muito forte. A PW3 TDM, que é essa questão do backhaul de celular. Toda a parte de Ethernet OAM, completar basicamente com LMI, coisas de UAI 1731. E a primeira versão de PV6 Dual Stack que a gente lançou agora. Tá? O que nós temos ainda para frente? E aí eu digo para frente 2012 e iniciozinho de 2013. Né? Continuaremos lançando novos hardwares, continuaremos com o suporte a essas funcionalidades avançadas aí de L3 MPLS, porque a cada cliente que a gente vai tem um detalhe que tem que implementar, tem que compatibilizar, não está com a escalabilidade adequada, não está com a funcionalidade adequada. A consolidação do IPv6 e toda essa questão das técnicas de transição do IPv6, do V4 para o V6, o 6RD, o DS Lite, os NATs. O MPLS-TP, que é a simplificação do MPLS, tirando toda a parte L3 e deixando o TP mais semelhante a uma plataforma de transmissão SDH. Deep Packet Inspection, que é uma necessidade. Eu particularmente não gosto, acho que o Net Neutrality tinha que pegar, não podia ter nada disso, mas efetivamente as operadoras necessitam. E OpenFlow. Tá? OpenFlow está no nosso radar, nós estamos olhando, infelizmente não estamos trabalhando ainda.
mas estamos olhando. Tá? Enfim, essa é o panorama. Eu também tentei ser rápido para deixar um espaço de discussão bom aqui com a academia e com os presentes. Né? Aqui está o meu contato. Podem também depois mandar e-mail. A gente pode conversar depois sobre aplicações aí e experiências. Obrigado. Senhores, perguntas? Tem algumas poucas perguntas. Primeiro, eu gostaria de saber que sistema operacional roda. É um Linux? Linux. Você pode falar qualquer, né? 2.6? O kernel 2.6 com pouquíssimas modificações aí, só as coisas assim de BSP, interrupção e específicas para o nosso hardware. Mas é kernel 2.6 padrão, sem nenhum tipo de grandes modificações. Ok. Como que a gente administra esse dispositivo? É uma CLI, estilo Cisco, Brocade? É uma CLI estilo Cisco Brocade, com autocompletar nos comandos. Bem estilo Cisco, a gente só não mimicou, digamos assim, quando a gente achou que podia fazer melhor. Na parte de Access List, por exemplo, de QoS, eu acho lá muito complicado. E a gente tentou fazer de uma maneira que a gente achava que é mais usual. Além disso, a gente tem uma interface web, mas que sinceramente não é o nosso foco, e uma interface XML em cima de HTTPS, que permite que o DMView e SNMP, SNMP V3 e tal, mas o que a gente efetivamente mais usa é SLI e esse XML HTTPS, que é quase um netconf. Tá? É que o netconf veio um pouquinho depois, assim, essa consolidação dele, e no fim a gente já tinha começado toda a parte de XML, e a gente até está avaliando essa questão de portar isso para um netconf. Mas é um XML que você pode chamar de qualquer plataforma open source aí, e é o que a gente usa prioritariamente para a comunicação com o DMView, por ser mais otimizado, mais rápido, mais eficiente, mais tudo. E última, mais uma bem por cima mesmo, como que é o RMA de vocês? Tem muito retorno de material avariado ou os dispositivos têm durado? Eu vou te dar o número de pessoas que trabalham na nossa assistência técnica. Tá? Algo em torno de 10 pessoas. Isso para toda a linha de switches, toda a linha de SDH, toda a linha de conversores, de modem. Então, assim, é pequeno. É pequeno. A nível de, digamos assim, evolução de firma, nós ainda estamos com uma quantidade de firmwares de manutenção sendo liberados que está acima daquilo que a gente gostaria. Tá? Então a gente está ampliando muito a cobertura. Agora, problemas de hardware são muito poucos. A gente tem muito pouco problema de hardware. Se ajuda, nós no Kyocera, os equipamentos que nós adquirimos da Datacom para o Kyocera, naquela época a linha nós compramos a primeira linha a primeira remessa, né, o primeiro release de switches da Datacom. Então tivemos obviamente uma quantidade absurda de problemas de firmware, né, naquele momento. Não sei nem se foi uma quantidade absurda, mas tivemos aquele problema de que pegamos o roadmap deles de desenvolvimento de software e assim, talvez 70% do que nós queríamos estava no roadmap, assim, pronto para sair, quase saindo. E aí você sabe que isso aí sempre atrasa e tal, então demorou. Agora, aqueles equipamentos estão rodando. Não tivemos nenhum problema com esses equipamentos até hoje. Acho que é o mesmo padrão de qualidade aí, geral. Né? Na verdade, nós, dos fornecedores que nós temos tido na ANSP, eu posso falar pelos últimos 10 anos, 90% do que a gente tem é da Brocade, é pouca coisa que a gente tem da Datacom. Né? Brocade, temos alguma coisa da Cisco ainda, e temos visto na USP,
também equipamento da Juniper e tal. E o que nós temos visto é assim, a gente tem aqueles equipamentos que dão problema toda semana, que todo mundo sabe quais são, e os demais, a diferenciação entre eles é muito mais hoje na funcionalidade, né? Ou no hardware, assim, a gente tem visto que os nossos fornecedores têm sido todos eles caprichosos, né? Não temos tido problema. Às vezes o que acontece é que você quer uma funcionalidade que só a Brocade tem, ou só a Cisco tem, eu não sei da Datacom, que quem tem trabalhado com isso é o pessoal de Campinas, mas, ou só a Juniper tem, por exemplo, agora, uma coisa que está nos dando uma dor de cabeça, está me dando uma dor de cabeça muito grande na ANSP, é o seguinte, a RNP optou por utilizar um sistema de alocamento de circuitos, de alocamento dinâmico de circuitos, que está escrito para o equipamento Juniper. Tá? Para ter uma compatibilidade geral com a Internet 2, a RNP trocou um monte de equipamento deles para a Juniper. Nós, quer dizer, na ANSP, bom, primeiro se a gente escrever para a FAPESP que nós vamos trocar o equipamento por causa disto, vai trocar de coordenador a rede ANSP, né? Vai ter outro coordenador que vai ganhar o projeto no ano que vem. E segundo que, bom, que para nós, que é um projeto pequeno e que é distribuído, né? Quer dizer, nós não somos uma rede, somos um ponto de troca de tráfego. A rede é todo mundo que está aqui, então para nós isso é terrível. E, bom, isso é uma dor de cabeça, porque nós vamos ter que montar um projeto aqui, né? Nós, tradicionalmente, seria muito mais fácil nós simplesmente implantarmos o outro projeto aqui, não poderemos fazer. E isso significa o seguinte, nós aqui em São Paulo implantar um projeto desses é uma dor de cabeça, porque significa convencer a FAPESP a financiar um programa nisso aí, fazer uma chamada, pegar meia dúzia de grupos de pesquisa do Estado para fazer isso, manter os grupos trabalhando coordenadamente, garantir que os chefes dos grupos não briguem, né, entre si. Então, isso vai nos dar um bocado de trabalho. A gente está contando aí, inclusive, que os nossos fornecedores acabem nos ajudando, né, para nós fazermos aí algo um pouco mais genérico. Tá? Mais perguntas? Bom, parabéns, Marcelo. E em termos de redes acadêmicas, estou falando do Estado de São Paulo, vocês estão presentes no Quiatera e agora com a S Telecom, que foi comprada pela TIM. Nós estaremos, a ANSP está dando um suporte, apoiando essas redes, vamos ampliá-las, vamos adequá-las, etc, etc. Então a gente vai começar a trabalhar junto. Eu sou testemunha da atuação de vocês na Oi, né, porque eu era Cisco e vocês vendiam equipamentos, né, lá por quilo, por dúzia. O Malab pedia porque realmente conseguiu-se capilarizar a rede com equipamentos Datacom a um preço muito mais barato que se fosse Cisco. Então, realmente, vocês estavam de parabéns com uma bela assistência técnica. Então é isso, a gente vai trabalhar junto. Eu quero agradecer a você. Eu elogiarei você quando eu passar por Barcelos, no caminho de Santiago de Compostela. Falei, o filho de Barcelos tem um bom desempenho. Um abraço. Muito bem. Muito obrigado, Marcelo.